Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a partir do verso de número 54. Atos dos Apóstolos fica depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, logo vem Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 54. Amém? Todos conseguiram achar? Glória a Deus. Vamos à leitura então, diz a palavra do Senhor assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Começo do versículo 1 diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Até aqui, essa é a porção da palavra de Deus que nós vamos meditar nessa noite. Eu quero trazer um tema ao seu coração, dentro daquilo que Deus tem nos trazido como palavra profética para esse ano de 2018. Você já sabe, você que já está conosco há algum tempo, algumas semanas, você tem acompanhado uma série de mensagens que nós temos trabalhado, um tema amplo chamado 2018, o ano do extraordinário. 2018, o ano do extraordinário. Nessa noite, nós vamos trabalhar um outro tema, e esse tema me veio por inspiração, através de um acontecimento ontem aqui, entre os jovens, numa brincadeira entre eles, eles disseram que precisávamos trabalhar o tema perdão extraordinário. Então nós vamos ministrar hoje sobre o tema perdão extraordinário. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra do Senhor sobre a sua vida? Você quer aprender mais de Deus? Amém? Então vamos meditar nessa noite a respeito desse perdão extraordinário. Glória a Deus. Eu acredito, querido, que você que anda com o Senhor Jesus, você que já entregou a sua vida a Cristo, você que é uma pessoa que andava no pecado, como um pecador qualquer, destinado à condenação eterna, mas um dia teve a experiência mais maravilhosa e mais importante da sua vida, que foi render a sua vida a Cristo, reconhecendo Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Então você é um cristão verdadeiro, um crente de verdade, e logicamente há um testemunho do Espírito Santo dentro de você, de que você pode e deve perdoar. Amém? Então, nós não precisamos de muitas explicações, porque um legítimo e verdadeiro cristão sabe que sabe, mesmo que ainda não tenha lido toda a Bíblia, e mesmo que ainda não tenha conhecimento suficiente de todas as realidades que envolvem o perdão, ele sabe que o Senhor traz um testemunho interior,
que cada vez que ele se sente ofendido, não é bom, e é recomendável que ele rapidamente tenha uma postura perdoadora. Você sabe disso? Amém? Há um testemunho no seu interior de que você deve perdoar? Todos concordam com essa minha afirmação aqui nessa noite? Amém. Então vamos partir desse ponto base. O ponto base dessa ministração é: todo cristão pode perdoar. Todo cristão deve perdoar. A grande questão, e eu quero trazer essa ministração, porque eu fiquei meditando desde ontem à noite até agora, há instantes aqui, enquanto acontecia algumas atividades aqui, eu estava ali com o meu smartphone, estruturando ainda melhor essa ministração, porque foi uma revelação fresca dos céus, desde ontem à noite até agora. As meninas que brincavam ontem sobre esse tema nem imaginavam que de fato isso se tornaria uma realidade. Deus falaria com toda a igreja aqui. Mas eu acredito que de fato Deus quer trazer isso como uma revelação, para que você saiba mais a respeito desse tema, o quão precioso, importante e necessário é esse tema na sua caminhada de fé. Eu vou partir da seguinte premissa, dessa que você acabou de falar, e eu quero fazer uma diferenciação nessa noite. Eu quero fazer uma divisão entre dois tipos de perdão: o perdão ordinário, você já está se acostumando com essa lógica nas ministrações, né? E o perdão extraordinário. Então, há um perdão ordinário na vida de um crente, mas existe um perdão extraordinário na vida de um cristão, na vida de um crente. Amém? Então vamos entender isso, vamos compreender essa realidade. Talvez alguma pessoa que tenha chegado em nosso meio e está tentando entender tudo o que está acontecendo até essa hora do culto, e está tentando entender por que esse homem aí na frente, esse pastor, está dizendo que todos nós podemos e devemos perdoar. Talvez esteja perguntando para si, da onde ele tira essa realidade? E talvez até mesmo tenha um pensamento, que é o seguinte: ele não sabe o tamanho da minha dor, o tamanho das minhas feridas, e aquilo que me aconteceu. Por isso fica fácil para esse homem aí da frente, esse pastor, pregador, dizer que todos nós aqui nesse ambiente, por sermos cristãos, podemos e devemos perdoar. Mas a grande pergunta, talvez, de algumas pessoas aqui é: da onde ele tira isso? Com que base ele pode dizer tamanha palavra ousada, de que todos aqui podem e devem perdoar? Pois bem, eu quero partir nesse primeiro momento da ministração, falando para vocês de um perdão ordinário, para depois, na segunda parte, falar para vocês de um perdão extraordinário. Então eu gostaria que você pudesse abrir comigo mais uma porção da palavra, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Mateus, capítulo de número 18. Mateus, capítulo de número 18, verso de número 23. Mateus capítulo 18, verso de número 23. Eu espero você achar. Essa passagem que você está procurando, e alguns já acharam, ela é conhecida como uma dentre muitas parábolas de Jesus. Essa é a parábola do credor incompassivo. Parábola do credor incompassivo. Eu leio para você, diz assim, Mateus 18, verso de número 23. Mateus 18, verso de número 23. Diz o seguinte: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida então fosse paga. Então o servo,
prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te darei, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, servo dele, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo-me: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, dizendo: sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Até aqui, até essa passagem. Deixa eu explicar isso aqui. Veja bem, Jesus ele está trazendo uma realidade para todos nós. Ele está explicando e deixando bem claro, para que nós possamos entender o benefício de perdoar alguém. E ele narra uma história, não uma história, ou seja, ele inventa uma parábola, e ele conta através dessa história fictícia uma verdade celestial. E ele diz o seguinte: olha, havia então um rei, um dia ele deseja fazer com que todos possam prestar conta para eles, e ele percebe que tem uma pessoa lá que tem uma dívida astronômica com ele, uma dívida gigante, na verdade impagável. Então ele vai e chama esse homem, e diante dessa dívida que nunca foi paga, ele fala: olha, você vai trabalhar para mim como escravo, tu, a tua mulher, os teus filhos, até que toda essa dívida, mesmo que você morra, ainda assim, alguém lá depois, em segunda e terceira geração, vai pagar a dívida, e então assim, está findada a minha palavra. E ele então vai colocar esse homem nessa condição, de escravo dele. E esse homem então tem uma postura de quebrantamento, de humilhação. E instantaneamente esse homem se joga aos pés desse rei, história fictícia, e diz: compadece de mim, seja paciente comigo, seja bondoso comigo. E a Bíblia fala que esse rei, percebendo o quebrantamento do coração daquele homem, se compadece, e cheio de compaixão, sofrendo por aquele sofrimento daquele homem, ele diz: ok, pode sair daqui, vá para sua casa, a sua dívida está completamente anulada, você não tem mais dívida nenhuma. A Bíblia fala então que aquele homem sai, e quando ele está a caminho, ele percebe e encontra um outro homem nessa história. E esse homem era um dos servos, também daquele rei, mas dá a entender que era um servo dele direto. E o que acontece é que esse homem que o servia tinha uma dívida infinitamente maior do que aquela que ele tinha com o rei. Infinitamente maior. Vamos colocar alguns cálculos aqui para a gente poder entender. Era como se um homem devesse 100 mil reais, e agora ele vai e encontra um homem que está devendo 100 reais. Só para você poder ter um pouco de comparação. E quando esse homem o encontra, ele fica apavorado, porque percebe que agora aquele credor vai na direção dele e fala: pague-me a sua dívida. E aquele homem fala: não tenho como pagar, não há como eu pagar. E então esse homem
incompassivo, sem compaixão, olha para ele e fala: então você vai ser meu escravo, tu, a tua esposa, os teus filhos, e fala a mesma sentença que o rei havia dito. Ele fala que vai agora condenar esse homem na mesma sentença. E qual é a postura daquele homem? Igual a dele. Aquele homem se joga aos pés dele e diz: por favor, seja paciente comigo, seja bondoso comigo, eu não tenho como pagar, perdoa a minha dívida. E ele fala: não vou perdoar a sua dívida. E instantaneamente pega aquele homem e aprisiona ele. Só que algumas pessoas são testemunhas daquele acontecimento, e algumas pessoas são testemunhas do outro acontecimento. E aqueles homens que foram testemunhas do perdão que ele recebeu, também agora são testemunhas do perdão que ele não deu. E quando aqueles homens percebem que ele recebeu perdão, mas não deu perdão, instantaneamente vão ao rei e dizem: rei, aconteceu algo grave. Você perdoou uma dívida, exemplo de 100 mil reais. O homem que você perdoou saiu daqui, encontrou um homem que devia para ele 100 reais e não perdoou, foi incompassivo, jogou ele na prisão. Então o rei fala o seguinte decreto: chamem aquele homem aqui na minha presença novamente. Então trazem o homem que já havia sido perdoado. E agora aquele homem que já havia sido perdoado novamente está diante do rei. E o rei agora fala o seguinte: perdoei a sua dívida. Sua dívida era enorme e eu perdoei ela. E você foi incompassivo com aquele que te devia pouco. Portanto, eu retiro o meu perdão sobre você. Eu tiro o perdão que eu dei. Ele não tem mais validade. E agora você vai ser aprisionado. E não basta ser aprisionado, você vai ser torturado por verdugos. Torturadores não vão te dar paz noite e dia, porque quando você foi perdoado, podia e devia perdoar e não quis, você acabou atraindo sobre a sua vida essa condenação. E agora a paz não será uma realidade na sua mente, no seu coração. Você vai ser torturado por aquilo que você fez por todos os dias e por toda a eternidade. E Jesus então termina dizendo: assim como essa história que acabou de ser narrada, assim também é a realidade do perdão diante do Senhor. Pois bem, vamos pegar essa história de trás para frente. Qual é o benefício de perdoar alguém quando alguém nos ofende? Qual é o benefício de perdoar uma pessoa quando alguém age como não deveria conosco, pensa o que não deveria, fala o que não deveria, faz uma circunstância que nós não gostamos, que nos machuca, que nos fere? Qual é o benefício de perdoar, segundo essa passagem de Mateus que nós acabamos de ler? Eu digo para você, é bom perdoar porque quem perdoa não vai para o inferno, primeira coisa. Porque a passagem diz que essa realidade de ranger de dentes, essa realidade de tormento eterno, é um símbolo na parábola para uma realidade espiritual e real para aqueles que uma vez foram perdoados e escolheram não perdoar. Então Jesus está falando numa parábola a respeito de uma realidade da eternidade. E ele está dizendo: olha, quem perdoa vai para o céu. Quem não perdoa, depois de ter sido grandemente perdoado, vai para o inferno. Então, vamos pontuar essa mensagem. Ponto 1: é bom perdoar porque a gente não vai para o inferno. Ponto 2: por que é bom perdoar? Porque na mensagem que Jesus nos ensinou, diz lá que quem não perdoa é atormentado por demônios. Os verdugos aqui é uma representação de um símbolo para uma realidade espiritual que ele chama de verdugos, que são espíritos atormentadores. Verdugos aqui são espíritos que ficam arrancando paz,
comprometendo a saúde emocional, física, espiritual, relacional, financeira. A saúde plena do ser humano é comprometida pela falta de perdão. Detalhe, não é apenas a Bíblia e o Senhor Jesus que explica isso. Pergunte para um psicólogo, pergunte para um terapeuta ou pergunte para um médico se ele pode explicar quais são as razões de muitos cânceres que existem na sociedade, físicos, e muitas depressões que existem nas emoções de muita gente. E a resposta que eles darão é: isso é psicossomático, ou seja, é uma somatória de realidades da alma que comprometem o físico. A Bíblia já falava isso há muitos anos atrás. Hoje as ciências modernas entendem que quando uma alma é ferida e não é curada, ela tem a capacidade de trazer doenças físicas para as pessoas. Então, o segundo ponto aqui do perdão ordinário, o primeiro é saber que a gente perdoa e vai para o céu. Se a gente não perdoa, vai para o inferno. Ok. O segundo ponto é bom perdoar. E um outro benefício do perdão é que nós não vivemos em opressão espiritual. Quem perdoa tem o benefício de não viver um tormento na alma, um tormento na mente, um tormento no coração, e pode desfrutar de paz, porque aquele que não perdoa será torturado diariamente em vida por esses verdugos, por esses espíritos atormentadores. Então, diante dessa lógica, de forma geral, nós criamos uma fraseologia evangélica, que estabelece então um entendimento sobre perdão. E essa fraseologia evangélica, construída na base do perdão ordinário, baseado muito nessa explicação que eu acabei de dar, basicamente diz assim: você deve perdoar porque quem perdoa é livre. Quem perdoa é liberto. Quem perdoa é curado. Quem perdoa é salvo. E a pergunta é: quem é o foco principal de todas essas explicações que eu acabei de dar? Quem? Quem é o alvo final de toda essa explicação que eu acabei de dar? Quem está comigo aqui que pode responder? Quem é? Quem? Toca no peitinho assim e fala assim: eu mesmo, sou eu, I'm, sou eu. Então muitas vezes a gente fala assim: olha, você não prospera porque você não perdoou. Você, uma vez que perdoar, você vai prosperar. Olha, você não é liberto totalmente porque você não perdoou. Se você perdoar, você vai ser liberto. Olha, você na verdade é muito feridento porque você não perdoou. Se você perdoar, então você vai ser saudável. Aleluia! E nós então temos um pensamento comum e ordinário que diz assim: é bom perdoar porque o maior beneficiado de perdoar sou eu. Está comigo? O perdão ordinário é um perdão, e pode ser verdadeiro, mas pode muito bem ser um exercício de amor próprio. O perdão ordinário, ele é real, mas ele pode muito bem ser um exercício de que eu me dê bem. Eu me dou bem. Você é salvo, liberto, curado, próspero. Por quê? Porque uma vez que fui ofendido, a pessoa teve convencimento disso, veio, me pediu perdão, então eu, consciente disso, perdoo. Ok. Para a grande maioria das pessoas, talvez essa explicação já basta. E para a grande maioria das pessoas, ao ouvir isso, fala assim: meu Deus, você conseguiu viver isso? Eu estou muito bem na foto. Se eu conseguir viver essa realidade de compreensão, que o maior beneficiado de perdoar sou eu, glória a Deus. Mas eu quero trazer para você Atos capítulo 7 e a história da morte de Estevão.
Para falar do quê? Para falar não de um perdão ordinário, mas para falar de um perdão extraordinário. Você está talvez pensando, o que virá agora, hein? O que vem aí desse negócio aí? Qual que é a base de um perdão ordinário, segundo a pregação do pastor Wesley nessa noite? A base é de que o perdão ordinário, ele pode muito bem ter um foco em mim mesmo, em eu, em eu. Se o perdão ordinário tem um foco em si mesmo, o perdão extraordinário tem um foco em quem? Matou, pegou, já deu o Ctrl C no céu e colou no seu coração o Ctrl V na terra, aleluia. Pegou aí não? É muito provável e possível que sem muito entendimento verdadeiro e profundo das Escrituras Sagradas e sem muita intimidade com Deus, para nos trazer essa revelação, que a gente fique uma vida inteira na base de um perdão ordinário, na busca de não ter nada em nossa vida que seja uma brecha para nós nos darmos mal. Então a gente fica assim, deixa eu ver, aonde que tem que fazer mapeamento espiritual, chama os profetas, vamos identificar aonde foi, qual geração, aonde está o problema que pode de algum modo comprometer alguma coisa em mim, porque o alvo da minha fé ainda é em mim. Então eu fico na base de identificar alguma coisa que possa ser comprometedora na minha paz, saúde, salvação. Pastor, eu achava que aí estava bom demais. Quer dizer que nessa noite você quer elevar o nível do perdão. Está de brincadeira nesse negócio. Por que foi colocar esse tal de extraordinário nesse ano? Por que tem esse tal de extra antes do ordinário? Já estava bom demais esse ordinário, pastor. Eu já estou me esforçando para viver ele. Agora você vai dizer alguma coisa mais profunda ainda? Eu vou dizer para você que tinha um homem chamado Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo. Quem disse isso? A palavra que você leu comigo em Atos capítulo 7 fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Para manifestar um perdão ordinário, você pode apenas ser um mero cristão, com a presença do Espírito Santo e com o testemunho do Espírito Santo convencendo você de que você deve perdoar. Mas para manifestar um perdão extraordinário, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Enquanto não formos cheios do Espírito Santo, vamos viver simplesmente na busca de princípios que nos beneficiem. Quando formos cheios do Espírito Santo, já não sou mais eu quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. O viver que agora eu tenho, eu vivo para a glória de Deus. Então, eu já não estou mais na pegada, na vibe de eu ter que ser o maior beneficiado ao final. Eu estou até disposto a pagar um preço caro. Para quê? Para que o outro... Se você entender, você pode completar a pregação. Para que o outro seja beneficiado. Está comigo ainda, sim ou não? Está confuso demais ou está fácil? Está fácil, mas está fácil. Hoje está fácil, pastor. Hoje está tranquilo. Está fácil de entender, o difícil vai ser viver. Mas de entender está fácil, pastor. O que eu quero dizer para você? O perdão ordinário, ele é um perdão baseado na convicção de pecado que o Espírito Santo gera na vida do outro. E a maioria dos cristãos, eles estão prontos a, se o outro vier até a presença e falar assim: por favor, seja paciente comigo, seja bondoso comigo, me perdoa da minha dívida com você. Então nós, do alto da nossa relevância cristã, olhamos para ele e falamos: sim, eu te perdoo. Por quê? Porque nós reconhecemos que fomos perdoados, então podemos perdoar.
E ficamos então na expectativa de que o Espírito Santo gere uma convicção no coração da outra pessoa que nos feriu, que nos machucou, que fez alguma coisa contra nós e que deixou nosso coração arrasado. Então se ela vier até nós mencionamos para ela: te perdoo, eu te perdoo, está perdoado, fique em paz, está perdoado, glória a Deus. E nós saímos satisfeitos com isso. Mas o perdão extraordinário, ele não está na dependência que o Espírito Santo quebrante o coração do outro. O perdão extraordinário, ele é fruto de uma convicção de quem nós somos. E nós não somos os atormentadores da vida de ninguém. Nós somos os liberadores de destinos em Deus para a vida das pessoas que nos cercam. O perdão dessa pessoa aqui está condicionado a um nível de tristeza e quebrantamento que o outro demonstra. O perdão extraordinário, o outro não precisa nem demonstrar nada, nem fala nada. E mesmo que ele levante pedras contra nós, nós dizemos, cheios do Espírito Santo, contemplando Jesus, nós dizemos: Pai, não lhes imputes esta dívida. Eu ainda não entendi o que tem a ver com a vida do outro. Eu digo para você porque está chegando a hora de acabar o culto. Então essa é a hora importante de dizer o final da história. E diz a Bíblia que eles entregavam as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E no capítulo 8, verso 1 diz que Saulo consentia na sua morte. Não entendi. Eu explico para você. Quem se tornou Saulo? Paulo. Quem foi Paulo? O grande apóstolo fora de época, que pregou o evangelho para os gentios, dos quais nós somos eles. Estamos dentro desse povo chamado gentílico, que são todos aqueles que não têm no seu sangue correndo um sangue judeu, um sangue israelita. Brasileiros, colombianos, argentinos, uruguaios, japoneses, chineses, malásios, filipinos, todos, absolutamente todos, aqueles que não são judeus de Israel, são povo gentil. A Bíblia fala que o Senhor separou o apóstolo Paulo para ser o pregador aos gentios, o apóstolo dos gentios, aquele que foi trazer salvação por meio de Jesus para todos aqueles povos que não eram alcançados. Você consegue entender por que ele vivenciou tudo isso? Porque ele teve um liberador de destino. Ele teve uma pessoa que não foi sobre ele um verdugo, mas foi alguém que foi um liberador de destino. Alguém que se deu mal para que ele pudesse se dar bem. Pastor, como assim se deu mal? Na perspectiva humana se deu mal porque ele morreu. Você já pensou nesse grande benefício de perdoar alguém para depois morrer? Olha que grande benefício do extraordinário. Perdoar para, se necessário for, ser passado. Aqui a gente perdoa para ter prosperidade, saúde, abundância. Aqui, se possível e se necessário, e se assim o Senhor quiser, nós perdoamos até para, se necessário for, morrer. E quem que se dá bem nesse negócio? O outro. Porque sobre Paulo, essa condenação, dessa morte, desse relato de Atos 7, não conta sobre a vida dele, nem na história que ele viveu e nem na eternidade. Por quê? Porque aquele homem que foi o que recebeu a punição sobre si, decidiu perdoar Saulo, dizendo: Pai, não lhes imputes essa culpa,
Não conte sobre eles esse pecado. Você consegue entender o que significa isso? Eu não estou dizendo que Deus não levou em consideração os pecados de Paulo, mas eu estou dizendo que esse pecado, Deus olhou para Estevão, e Estevão tinha um testemunho da terra que foi ligado no céu, quando ele disse: eu perdoo a todos aqueles que estão me apedrejando, e todos aqueles que estão participando desse momento. Todas as pessoas, por causa desse pecado, não vão para o inferno. Por causa desse pecado, não serão atormentados. Por causa desse pecado, não terão falta de paz. Porque eu, que sou aquele que estou sendo punido pelo erro deles, estou dizendo publicamente em alta voz: não imputes esse pecado sobre eles, Pai. O que você acha que o Pai falou quando Estevão na terra disse isso? Ele disse: sim. Ele disse: amém, Estevão. Esse não está na conta deles. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Vamos analisar agora o pecado, ou melhor, o perdão extraordinário? Quando o perdão extraordinário não é manifestado, o que acontece com os outros? Me responda. Deixa eu só ver se você entendeu essa mensagem de instrução e de ensino nessa noite. Esse pecado os condenará. Esse pecado os atormentará. Esse pecado é suficiente para que eles não apenas tenham uma vida desgraçada na terra, mas uma eternidade longe de Deus. Por culpa de quem? Por culpa da tal da falta de perdão. Olha como muda a perspectiva do negócio. Eu sempre ouvi falar, pastor, que eu tenho que perdoar para quê? Para que eu possa ser livre, curado, salvo, maravilhosamente bem abençoado. Mas agora está querendo dizer que se eu não perdoo as pessoas, sendo um crente, tendo convicção de ser crente, e eu decido não perdoar, eu não apenas me atormento e me dou mal, mas eu estou sendo um atormentador espiritual, como um verdugo na vida daquele que não precisa receber isso. Está comigo ainda não? Está pegando essa palavra no seu coração, sim ou não? Ou o calor está deixando você mais impressionado com a temperatura do ambiente do que aquilo que Deus está falando no seu coração? Queridos, isso é forte, poderoso, maravilhoso. Deus quer nos fazer liberadores de destino. Há experiências na sua vida e na minha que vai ter um registro de um Saulo nelas. Mas deixa eu falar para você, Deus não olha para um Saulo em função das pedras que ele consente que sejam jogadas na sua vida. Deus olha para um Saulo como uma boca aberta dele nas nações. Deus não olha para um Saulo como alguém que deve ficar atormentado na terra e deve passar a eternidade no inferno. Mas Deus olha para um Saulo como alguém que ele vai levantar como um apóstolo para as nações. Mas você, Estevão, na vida daqueles que ainda são Saulos, tem um papel fundamental de liberar destinos. Liberar destinos. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala que Saulo se arrependeu depois de ver essa experiência? Não. A Bíblia fala que Saulo foi então para Estevão, antes de ele morrer, e falou assim: Estevão, você me perdoa, por todas as pedradas, tem sangue jorrando no seu rosto, sua cabeça já tem traumatismo craniano, você está quase delirando, mas eu estou aqui para poder dizer para você, por favor me perdoa. Ele fez isso? Não. Não fez. Quando que ele fez alguma coisa? Quando ele foi pego no caminho de Damasco. Quando Jesus falou para ele, quando Jesus falou com ele, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pastor, ele estava falando de Estevão? Não, de Estevão não. Por que não? Porque Estevão
selou na terra uma realidade que selou no céu. Esse pecado não imputa sobre ele, Senhor. Esse não. Esse não. Esse não. Queria que você olhasse profeticamente para essa realidade. Queria que você olhasse para aqueles que te perseguem, para aqueles que te ferem, para aqueles que te machucam com palavras, ações, comportamentos. E eu tenho certeza que você já foi alvo da ofensa de alguém em algum momento na sua vida. E eu queria dizer para você que você não pode, não deve simplesmente ter uma base de um perdão ordinário para que você se dê bem. Mas Deus quer te conduzir para uma água mais profunda. Está comigo, sim ou não? Para uma água mais profunda que não toca apenas nos artelhos, que não toca apenas nos joelhos e nem nos lombos, mas um nível de compreensão mais profundo do que é o perdão. Para Deus, Deus quer fazer com que aqueles que hoje te ofendam sejam perdoados por você. Que aqueles que me ofendem, sejam perdoados por mim, de tal modo que amanhã, em algum momento desse amanhã, eles se tornem grandes homens e mulheres de Deus, usados poderosamente nessa geração, para a glória do Senhor. Saulos que serão transformados em Paulos, por causa de um homem ou uma mulher que tem um coração como o de Estevão. O que Estevão tinha nele? Lembra? Ele era cheio do Espírito Santo. E ele fitava Jesus, fitava Jesus, fitava Jesus. Sabe qual é o momento mais desafiador da sua caminhada? Quando você é molestado, quando você é abusado por alguma circunstância, quando você é ferido por alguém. Nesse momento, sabe qual é o seu maior desafio? Ser cheio do Espírito Santo e fitar a Jesus. Porque ser cheio do Espírito Santo e fitar a Jesus num culto de celebração tão lindo e maravilhoso e abençoado como esse, é fácil. Mas quando você sair pelaquela porta, você vai ter que se deparar com uma ferida no seu coração causada por alguém. E você vai ter a mais maravilhosa oportunidade depois desse culto de declarar, mesmo que essa pessoa não venha te pedir perdão, você cheio do Espírito Santo, fitando os seus olhos em Cristo, você vai poder declarar em alto e bom som, dizendo: Pai, não lhes imputes essa culpa. Essa não. Essa não. E o que você está profetizando sobre a vida dessa pessoa? Pai, faça delas um profeta nas tuas mãos. Faça dela um pastor nas tuas mãos. Usa essa pessoa como um evangelista, boca tua na terra, para ganhar muitas pessoas para Cristo. Faça desse homem um apóstolo que vai percorrer as nações, pregando o evangelho, edificando líderes, levantando igrejas para o Senhor, para a tua glória. Por quê? Porque no que depender de mim, esse pecado não vai ter relevância. Pastor, é demais dar conta desse negócio. Quem que pode viver esse trem? Quem é cheio do Espírito Santo. E quem está com seus olhos fitos em Jesus. Qual é o problema que nos impede de perdoar nesse nível? Porque nós temos visitações e não temos intimidade. E por termos apenas uma visita e não intimidade, desfrutamos de momentos lindos e gloriosos, mas nos momentos mais importantes e decisivos da nossa vida, nós não fazemos aquilo que Deus gostaria que fizéssemos. Mas qual que é a vontade de Deus? É que nós possamos cantar quando nós começamos às 7 horas desse culto, e nós dissemos o seguinte: a gente disse: não queremos só uma visita, venha desfrutar, tu és adorado nesse lugar. Você consegue entender isso? Venha habitar, não queremos só uma visita, venha desfrutar, tu és adorado onde? Nesse lugar. Não é nesse lugar, é aqui dentro. Você consegue entender isso? Sobre nós todos repousa o mesmo desafio. Ah, mas você é pastor. Sobre nós todos repousa o mesmo desafio: morrermos
para que outros possam viver. Morrermos para que outros possam avançar. Morrermos, se necessário for, para que outros possam ter vida. Um problema da falta de avivamento no Brasil e da falta de transformação que o Evangelho pode produzir de fato e de verdade, é que nós temos muitos cristãos vivos demais, que não estão muito mortos em Deus. Enquanto não formos uma igreja crucificada em Cristo, não renasceremos para viver uma igreja ressuscitada em Cristo, para viver cheios do Espírito Santo, fitando os nossos olhos em Cristo Jesus, para podermos em alto e bom som dizermos: eu decidi viver um perdão extraordinário. Fique de pé, nós vamos orar. Pastor, o que é necessário fazer depois dessa mensagem? É necessário perdoar. Pastor, eu preciso esperar alguma coisa para poder liberar o perdão? Se você for um crente ordinário, sim. Mas se você for um crente extraordinário, não. Se o seu perdão está condicionado ao Espírito Santo convencer alguém de que errou para poder vir e pedir perdão para você, você só vai perdoar no dia que essa pessoa vier. Mas se você entendeu por revelação do Espírito Santo quem você é em Cristo e o que você pode em Cristo, você está disposto até mesmo a morrer para que outros possam viver. Amém? É bonito cantar a música do Juliano Som, né? Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Lembra dessa música? Se você não conhece, você pode ouvir ela em algum momento. Sabe uma das melhores maneiras de poder fazer isso? Vivendo um perdão extraordinário, manifestando um perdão extraordinário. Não é simplesmente sendo missionário na África, sendo missionário na Índia, sendo missionário no Paraguai, sendo missionário na Somália. Sabe, uma das maneiras que a gente possa não apenas cantar, mas viver essa realidade de que para os outros poder viver vale a pena morrer, é ministrando e liberando um perdão extraordinário. Obrigado pela sua resposta. Vou te dar uma oportunidade de novo. É vivendo e manifestando um perdão? Glória a Deus. Que bom que você está rápido na ministração. Aleluia. Nessa noite Deus resolveu tratar a igreja, trazendo uma revelação importante de que a fraseologia evangélica de que é importante perdoar, porque o maior beneficiado do perdão é aquele que perdoa, ela é meia verdade. Nessa noite você ouviu, fique comigo. Nessa noite você ouviu algo mais impactante, mais importante, mais extraordinário, de que não, o maior beneficiado do perdão não é só você que perdoa. Existe um perdão extraordinário em que você libera destino, em que você destrava histórias, em que você não é verdugo, mas você é como um arqueiro que lança pessoas para frente, para que elas possam viver o extraordinário em Deus. E isso não tem preço. Feche seus olhos, vamos orar. Papai, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. E quando o Senhor fala, o Senhor é poderoso para cumprir essa palavra em nossa vida. E eu sinto no meu coração, Pai, que todos aqui, se já não tiveram, se não estão tendo, terão oportunidades de ministrar, liberar perdão extraordinário. Eu quero pedir, Pai, no nome de Jesus, que essa palavra não seja uma boa palavra de ser ouvida, mas que seja uma palavra que nos impulsione à prática,
Que possamos, assim como Estevão, e que possamos fazer que nem Jesus fez na cruz. Quando estava lá crucificado, antes de render ao Pai o seu Espírito, ele bradou e disse: Pai, perdoa-lhes esse pecado. Senhor Jesus, assim como o Senhor fez, assim como Estevão fez, nós queremos fazer. Nós não queremos ser molestador, abusador, verdugos na vida de ninguém. Nós queremos ser liberadores de destino. Nós queremos ser pessoas que liberam outras para viver o teu extraordinário. Por isso, nessa noite, Pai, traga essa convicção no coração de cada homem e mulher aqui. Traga essa convicção, essa revelação no coração de cada pessoa nesse lugar. Que possamos perdoar, Senhor. Que possamos perdoar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.